Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, um canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método a Bíblia no meu dia a dia de Padre Jonas Abib. Existem muitos métodos para ler a Bíblia, mas a Canção Nova tem este. Quero convidar você a fazer junto comigo. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Sacrifício terrestre no dia de sua carne. Olha, essa é a continuação do assunto que estamos tratando, que é o sacerdócio de Cristo. Começou aqui no capítulo 3, na verdade, ainda no capítulo 2, e ele vai falar ainda muitos outros capítulos sobre o sacerdócio de Cristo. Porquanto todo sumo sacerdote tirado do meio dos homens é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Pelo que deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Vou dar uma pausa aqui. O sacerdócio ele foi constituído entre os filhos de Arão, né? E os levitas foram tornados também ali esses homens e mulheres que não tinham, não ia ter uma terra para cuidar, mas de uma certa forma todo Israel pertencia a eles porque eles eram sacerdotes. E aqui ele está dizendo qual era a função do sacerdote. Ele deveria oferecer o sacrifício por si e pelos outros. E ele deveria ser tirado do meio do povo, escolhido ali, entre o povo. Então ele era, dentre os filhos de Israel, aquele que oferecia o sacrifício para a remissão dos pecados. E eles sabiam bem o que era o pecado, porque ele mesmo era um pecador. Essa é a função do sumo sacerdote. Versículo 5. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2. Conforme diz ainda, em outra passagem, Tu és sacerdote para o El, segundo a ordem de Melquisedeque. É o futuro, para a eternidade. Eternamente, né? Como a gente vê em outras traduções. E é ele que, nos dias de sua vida terrestre, apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão. E embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento. E levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, nós já vimos quem é Melquisedeque aqui no início, né? Porque ele fala de Melquisedeque sobre esse sacerdote que é eterno. E ele vai falar mais ainda aqui, depois, no capítulo 7. Mas Jesus recebe esse título de sumo sacerdote
E ele é perfeito porque, primeiro, ele não se auto-intitulou. Ele foi escolhido, assim como os sacerdotes que eram descendentes de Arão. Quem foi que escolheu Arão como sacerdote? Deus. Falou, vai ser Arão. E disse para Arão, Arão, você não vai entrar no Santo dos Santos, viu? Não entra lá não, você vai morrer. Que eu passo lá. Jesus já pode entrar no Santo dos Santos. Arão, como todos os sumos sacerdotes, é aquele que tinha que oferecer o sacrifício por si e pelos outros, porque ele também tinha pecado. Jesus se compadece, mas não precisa oferecer o sacrifício por si. No entanto, ele mesmo se faz sacrifício. Paulo vai dizer, ele se fez pecado para a nossa salvação. Veja que aqui ele está comparando a força, ele está mostrando qual é a força desse ministério de Cristo, desse sacerdócio de Cristo. Por isso, ele é um sacerdócio fundado na submissão e na obediência. Por causa dessa submissão e dessa obediência de Cristo, ele está elevado acima de tudo. Jesus disse, aquele que se humilha será exaltado. Deus o exaltou soberanamente. Por quê? Porque ele se esvaziou. E é isso que o autor sagrado está nos dizendo. Deste modo também Cristo não se atribuiu a glória de se tornar sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, esse sacerdócio é divino. Por isso a ação dele é divina. Mas ele tem que, ao mesmo tempo, se assemelhar aos que estão aqui. Por isso se encarnou. Não é um sacerdócio que acontece só lá no céu. Não. Ele vem à terra. Reúne os seus irmãos e todas as orações dos seus irmãos. Ele realiza o sacrifício perfeito, que é ele próprio. E aí oferece na cruz. Conforme diz ainda em outra passagem, tu és sacerdote para o El, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, que vai ser dito muito mais à frente, né? Quem ele é, que não tem descendência, não tem genealogia, e é semelhante ao próprio Deus. É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas para dizer, olha, Jesus, ele sabe o que a gente viveu. Ele sabe o que nós sofremos. Tudo isso é a resposta e continuação daquilo que ele está dizendo aqui no versículo 15 do capítulo 4. Com efeito, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado. Ele está explicando aqui. Embora fosse filho, letra maiúscula, filho de Deus, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento e, levado à perfeição, se tornou para todos os que obedecem princípio de salvação eterna. Era para a gente passar por isso. Só que nós não temos coragem. Nós somos todos covardes. Nós não temos coragem. A gente não quer morrer. A gente não quer dar a vida. E seria justo que nós fizéssemos isso. Mas somos covardes. Eu sou o primeiro. Somos covardes. Mas Deus, o que Ele fez? Ele enviou seu Filho Jesus e falou, eu vou dar a vida por eles. E é por isso que, se a gente não crê em Jesus, nós estamos jogando fora a salvação, porque não tem como fazer mais do que Jesus já fez para nos salvar. Não tem. Aqui está. Embora só fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento e, levado à perfeição, se tornou para nós, para todos os que lhe obedecem, princípio de salvação eterna. Tem que obedecer a Cristo. Sim, aqueles que não obedecem não têm nele princípio de salvação eterna.
tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós também temos que ser submissos e obedientes a Deus para que tenhamos nele a salvação. Veja, o ato de salvar é imutável. Ele salvou uma vez por todas, todos e tudo. Só que se eu não for obediente e submisso à voz de Deus, à boa nova, aquilo que nos foi anunciado, eu não tenho a salvação, mesmo que Jesus tenha aberto as portas do céu. Então, eu preciso ser obediente e submisso a Deus. Vamos anotar no nosso diário? Fácil, hein? Princípios eternos. Todo esse trecho. Então você vai anotar do versículo 1 ao versículo 10. Tudo é princípio eterno. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Bom, para aqueles que são novos aqui no canal, quero convidar você a se inscrever, acionar o sininho da notificação, deixar um like, um comentário também, escreve aí o que você viveu com essa palavra, porque isso é muito importante para nós. Vamos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus? Método A Bíblia no meu dia a dia de Padre Jonas Abib. Você encontra aqui na descrição do vídeo o passo a passo. Então, eu espero você todos os dias aqui. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.